Boa tarde. Boa tarde às pessoas participantes da 7ª edição do Encontro Nordestino de Incubadoras de Economia Solidária. Meu nome é Tatiana Veloso, estou aqui com a tarefa de mediar a mesa sobre a importância das incubadoras na curricularização da extensão nas universidades brasileiras. Sou pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, faço parte aqui da comissão organizadora e também integrante da Incuba UFRB. A nossa mesa, ela é importante nesse contexto da nossa programação, porque ao se reafirmar que a extensão é parte indispensável do pensar e fazer universitário, assume-se uma luta pela institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de vista administrativo como acadêmico, o que implica a adoção de medidas e procedimentos que redirecionam a própria política das universidades. Essa institucionalização passa pela curricularização da extensão, proposta pela política pública, que desafia as instituições de ensino superior brasileiras a repensarem suas concepções e práticas extensionistas, principalmente aliadas às demandas da sociedade e à dinâmica curricular. Sistematização do fazer extensionistas em programas e projetos integrados aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. A curricularização da extensão, então, é tema muito oportuno aqui na nossa mesa, no nosso encontro do 7º MES, que tem como a finalidade de aprofundar a discussão acerca das contribuições das incubadoras nos processos de curricularização da extensão, seja por meio de incubação territorial ou de empreendimentos que possam integrar ações extensionistas nos currículos a partir das diretrizes da extensão universitárias, característica das próprias metodologias das incubadoras, da interação dialógica, da interdisciplinaridade, da dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão e articulação com as ações afirmativas, impacto na formação do estudante, mas também da própria comunidade acadêmica em geral, nós, docentes, servidores técnicos e da própria universidade, e impacto na transformação social. Então, são processos que contribuem para o fortalecimento do trabalho das incubadoras, bem como para a consolidação da curricularização nas universidades onde as incubadoras se situam, seja por meio de oferta de componentes curriculares que se vinculem aos processos de incubação a partir da relação, então, com a extensão, mas trazendo aqui a centralidade da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a articulação com as ações afirmativas. Então, nesse momento, vamos estar aqui compartilhando ideias, saberes, conhecimentos, mas, inicialmente, eu gostaria aqui de agradecer ao professor Wilson Mazala, que está aqui nos dando apoio, a Daniele e a Carlos, nossos intérpretes de Libras, nossos agradecimentos, e receber aqui, com muito carinho e admiração, que vai compor essa mesa, a professora Fabiana Dutra Brito. Ela é professora titular da Escola de Dança e pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é nossa coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior da região Nordeste. Seja bem-vinda, professora, com muito carinho e admiração. Também vamos receber aqui a professora Denise Cristina Momo, com muito afeto, professora. Recebemos aqui a nossa pró-reitora de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e coordenadora da Incubadora Tecnológica de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários. Também fazemos parte, aí, junto com a professora Fabiana, do ForProEx Nordeste. Então, agradecer a presença das colegas aqui, das companheiras, em compartilhar esse espaço. E também dizer que nós temos nessa mesa uma composição coletiva, uma composição da Rede Jovem Ecosol, que em maio de 2009
a partir do 5º Congresso da Rede de TCPs, os jovens se organizaram e formaram o grupo Rede Jovem Ecosol. E vão estar aqui 5 desses membros aqui nesse processo dialógico. O Caio Lucas da Silva Rosa, que é estudante de Administração Pública da Universidade Federal de Alfenas. Vai estar aqui com a gente também Tamila Bruna, estudante do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Felipe Pedroso, estudante do curso de Direito e Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e Direito da Católica de Pelotas. Cleane Nascimento, já é graduada em Informática pela Universidade Federal de Roraima. E tem Júlia Pietropelli, estudante de Psicologia pela Universidade Federal de Rondônia. Então, é uma mesa aqui muito oportuna, né, nesse processo dialógico, a partir da relação do ForProEx, das universidades, e principalmente com a oportunidade dos nossos estudantes, das nossas estudantes, estarem nesse diálogo sobre a importância das incubadoras na curricularização da extensão nas universidades brasileiras, considerando que, apesar de ser um evento nordestino, nós temos a pauta da curricularização, que é uma pauta nacional e muito oportuna como esse espaço de resistência que nós deveríamos estar realizando de forma presencial em breve, nosso encontro, mas de forma remota. Então, a gente acolhe aqui o Brasil, né? Nós temos a representação de outras regiões, de outras universidades, para além das nordestinas, que sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Então, agradecer e dizer que a gente, então, inicia aqui com a professora Fabiana Dutra Brito, né? Na primeira abordagem aqui com a gente, nesse espaço de diálogo, e manifestar a gratidão, professora, pelo trabalho que você vem realizando aí no nosso ForProEx Nordeste, da importância da nossa rede, especialmente na luta, né, não só pela extensão, mas pela concepção de universidade, de educação e de projeto de sociedade. Então, agora está com você. Muito obrigada, um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta aqui para esses diálogos oportunizados desse encontro. Ótimo. Bom, obrigada, Tatiana. Primeiro eu quero dizer que é uma honra imensa estar aqui com vocês, primeiro porque nós, como colegas, né, eu, você e mesmo a professora Denise, que também faz parte do Fórum de Pró-Reitores aqui do Nordeste, a gente sabe o quanto as oportunidades de diálogo fazem diferença, né, para todas as nossas, até para o amadurecimento das nossas próprias gestões, das nossas próprias ideias, como professores, como pró-reitores e tudo mais. E eu acho que com essa oportunidade de diálogo com os estudantes diretamente, como vai acontecer aqui, eu não imaginava, mas eu acho uma coisa super interessante, pode ser muito bacana mesmo, e bacana que seja um coletivo, que todo o coletivo esteja presente, que todos eles possam se manifestar, isso vai ser muito, muito bacana mesmo. Eu queria dizer para vocês, assim, que a honra, ela também vem junto com um imenso desafio para mim, porque não é minha área, né, e eu, além de não ser minha área, eu não tenho nenhuma prática, nem nenhuma experiência direta com a incubadora, mas é uma ideia, como a incubadora é uma ideia que sempre foi muito, como é que eu vou dizer, sempre foi uma coisa muito instigante para mim, eu sempre achei muito interessante e muito importante. E por que eu digo isso? Porque eu acho que incubadora não acontece só como economia solidária de produtos e produção de coisas, mas eu acho que também de bens simbólicos. E é um pouco disso que eu fiquei pensando quando a Tatiana me falou do assunto, né? Porque eu falei, nossa, né, a minha área é dança, não tenho, como é que eu poderia pensar, mesmo que eu fale sobre curricularização, sobre incubadora e curricularização, que é o que eu vou falar aqui com vocês hoje, e eu também me dei conta de que no campo das artes existem muitas incubadoras, e existem incubadoras, inclusive como já houve um modelo de incubadora, né, de incubação do trabalho de grupos e companhias de dança e de teatro, até como política de gestão cultural. Então isso é uma coisa bacana, a gente pode até conversar isso depois, eu explico um pouco para vocês como é que isso acontecia, porque eu tenho inclusive muita curiosidade de saber como é que acontece a incubadora de vocês. Mas
o que eu pensei da gente conversar um pouco aqui hoje é sobre uma coisa que eu também me dei conta, que eu acho que, claro, eu na verdade tenho certeza que todos vocês que trabalham com incubadora não só já se deram conta, mas vocês sabem muito bem disso e praticam cotidianamente isso, mas eu acho bacana a gente poder falar isso para todo mundo e explicitar isso em melhores termos para todo mundo, que é uma similaridade que eu identifiquei, que eu percebo, entre a ideia, a noção, a proposta de uma incubadora e a própria ideia e a própria definição e o próprio propósito de ação do extensionismo, de uma atividade de extensão, seja ela qual for. Então, até fica mais interessante ainda pensar se a incubadora já tem nela mesma algumas características e alguns pressupostos que são similares aos pressupostos e aos objetivos e propósitos da própria atividade extensionista, imagine então o quanto isso não será potencializado quando essa atividade passa a ser curricularizada. Então é um pouco essa ideia que eu queria discutir com vocês, porque eu vejo não só uma grande, como é que eu vou dizer, uma grande conquista, né, uma coisa muito feliz, uma coisa muito importante da gente reconhecer que está acontecendo, a ideia de que a extensão está sendo curricularizada, eu não só vejo com muito bons olhos e com entusiasmo tudo isso, eu e todos os demais pró-reitores de extensão, que sabem a luta que o Fórum de Pró-Reitores sempre empenhou para conseguir essa centralidade da extensão, nem a centralidade, mas para conseguir a isonomia da extensão como atividade acadêmica junto com a pesquisa e com o ensino, e agora isso parece acontecer, mas eu vejo também com alguma preocupação. E eu vou dizer para vocês por que eu vejo com preocupação. Eu acho que vocês vão, especialmente os estudantes, eu tenho certeza que vão identificar imediatamente. Mas o que eu queria um pouco dizer para vocês é que o que eu vejo de próximo, né, entre a incubadora e a extensão. Primeiro, claro, vou partir da extensão, que é aquilo com o que eu tenho um pouco mais de familiaridade do que incubadora, né. A gente sabe que a extensão é uma dimensão acadêmica que é fundamento da missão pública das universidades, inclusive as universidades privadas. Então, isso já faz uma grande diferença. Não somente as universidades públicas têm a função e a missão pública. Uma universidade privada também tem a missão pública. Mas, na verdade, essa ideia de extensão, ela sofreu modificações e ela ganha enfoques diferentes em cada momento histórico do nosso país, evidente. Então, conforme o andamento da situação, não só política, mas da situação de política da educação, de política de cultura, de política de ciência, de política econômica que o nosso país sofre, a ideia de extensão vai ganhando um enfoque diferente daquele que ela já teve. Então, a gente até poderia pensar que, na verdade, ela já foi em algum momento aquilo que a gente passou muito tempo querendo tirar essa carga, essa pecha da extensão como sendo uma atividade de benevolência, uma atividade de voluntarismo benevolente, né, de doação. Aquilo que a gente prepara e faz, aquilo que a universidade já teria pronto, ela já fez, ela já pensou, ela já produziu aquilo, seja que tipo de conhecimento for, e ela então oferece e leva à sociedade ou a setores da sociedade aquilo que ela já produziu, que já está pronto, ela leva para aqueles setores. E qual é o problema dessa ideia? É que a ideia de que ela está levando alguma coisa preparada e pronta, previamente estabelecida para um grupo fora dela, pressupõe que você já sabe perfeitamente o que é que aquele grupo precisa. E mais, pressupõe que você está levando a salvação para aquele grupo.
Então ainda tem essa ideia de que, junto com aquele assistencialismo benevolente, você não está apenas assistindo um grupo que você supõe, ou que você ouviu dizer, ou que, digamos que há evidências, né, de que este grupo seja concretamente um grupo necessitado, ou como é que eu vou dizer, ou em precariedade, ou em situação de vulnerabilidade, não importa. Mas o problema é que a gente parte do pressuposto de que aquele com quem a gente vai trabalhar, a gente não está trabalhando com aquelas pessoas, nós estamos levando para aquelas pessoas alguma coisa que já estaria pronta, previamente estabelecida. Isso é um problema. Então, isso já foi alguma coisa que continua sendo problema em vários lugares, mas é alguma coisa que a gente já dá por superado. Pelo menos nós, pró-reitores de extensão, que passamos esses anos todos vendo até os documentos de referência, nossas diretrizes e tudo mais, sendo modificadas, sendo buriladas aqui e ali, para expressarem melhor essa função política da extensão, e é política em que sentido? Porque o que a extensão propõe é que a universidade se relacione com a sociedade a partir da sua responsabilidade de olhar para o setor público como parte desse setor público. Então, eu vou olhar como parte dele, e não como alguma coisa que está fora daquele setor e traz para dentro de algum outro lugar que ele não faz parte, uma coisa que vai salvar aquele lugar, ou que poderá trazer aquele lugar para perto da gente. Isso é um equívoco. Então, a gente já faz parte desse grupo de extensionistas, eu creio, que reconhece que essa visão já está superada. Que visão que a gente tem agora, que é essa que o Fórum de Pró-Reitores, em 2012, conseguiu definir, e que ainda está valendo, que ainda aparece em todas as coisas, são a definição que a gente conhece, que diz o seguinte: que a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. Bom, essa definição, ela já propõe, na verdade, 3 enfoques diferentes, porque ela fala de quem faz, o que faz e com quem faz, né? Ou para quem faz. A gente sabe que, historicamente, os ditos setores da sociedade a quem a universidade se dirige quando faz extensão são, prioritariamente, os setores da sociedade que vivem em situação de vulnerabilidade, qualquer tipo. De vulnerabilidade não porque sejam incapazes ou tenham alguma dificuldade pessoal, particular ou social para realizar o que precisam realizar, mas por negligência do Estado, por negligência e leniência do Estado. Então, muitas vezes, a situação que a gente encontra para lidar com ela e propor um trabalho acerca daquela situação, ela é resultado justamente da ausência da atuação do Estado. Uma outra questão é que isso que a gente chama de interação transformadora é o que eu estou chamando, vou dar um outro nome porque isso acaba virando uma coisa quase como um clichê, né? O que é interação entre as diferentes coisas? A interação é uma forma de convívio. Então, a gente está se falando, na verdade, de o que eu estou chamando de ação política da extensão, é porque o convívio é, por excelência, uma atividade política, queira ou não. E é política em que sentido? Porque o convívio pressupõe que que os grupos que estão ali convivendo, ou as pessoas que estão ali convivendo, elas são obrigadas, necessariamente, a negociar e a ajustar as suas diferenças, que são diferenças de cultura, diferenças de compreensão, diferenças de pontos de vista, diferenças de corporalidade, diferenças de cognição, diferenças de referências simbólicas, diferenças de cosmologia. São diferenças muito grandes. A gente acha que estamos falando com nossos colegas, por exemplo, um professor que dá aula na minha sala de aula ao lado de mim, a gente acha que está falando com uma pessoa que sabe o que eu estou falando.
Mas não, essa pessoa tem um outro universo, ela parte de um outro universo, ela vive num outro universo, embora nós estejamos juntos na mesma universidade, na mesma missão naquele momento. Mas essa diferença, que eu vou chamar de assimetria, porque são assimétricas as realidades de cada um de nós, é essa assimetria que é o pressuposto da política. E essa assimetria que é pressuposto da política é a partir dela que a extensão trabalha. E a extensão atua justamente quando há essa assimetria junta no mesmo espaço e no mesmo tempo em busca de alguma coisa em comum, um interesse em comum, que é circunstancial. Não é para sempre. Então, não é como família, por exemplo, que o interesse comum da família é manter a família para todo sempre unida. Não. Ali é uma coisa circunstancial. Naquela circunstância, naquele momento daquela necessidade, essas pessoas e essas culturas diferentes, esses universos diferentes se unem para buscar uma coisa em comum. E essa união, essa interação necessária para encontrar e para produzir esta coisa que é de interesse comum é que a gente pode chamar de política, porque é esse convívio que requer e pressupõe a negociação das diferenças e os ajustes entre as diferenças para que aquilo possa acontecer. Nessa riqueza da assimetria que eu acho que eu vejo a assimetria partindo da assimetria para propor o quê? Um tipo de interação cuja dinâmica, por paradoxal que seja, ela precisa ser simétrica. Então, nós partimos de uma assimetria para buscar uma simetria de participação. A gente sai de uma assimetria de condição para buscar uma simetria de participação, porque todos nessas diferenças precisam ter os mesmos direitos, o mesmo espaço de ação, de fala, de atividade, de proposição, de poder. Todos têm que ter o mesmo direito nesta relação que a gente está definindo como relação extensionista. Bom, se é exatamente isso que a gente está defendendo e falando sobre extensão há tanto tempo, vamos lembrar que quando a gente pensa em incubadora, a incubadora, ela é, por definição, exatamente isso. A incubadora é uma ideia de que você vai criar condições, você vai produzir as condições necessárias para que alguma forma de vida ganhe consistência e possa seguir sozinha, ganhar autonomia. Primeiro ela seja criada, seja desenvolvida e ganhe sua autonomia por conta própria, mas você está oferecendo, você está produzindo essas condições iniciais necessárias justamente porque naquela situação há alguma falta desta condição. Então, uma incubadora clássica, né, de bebês, é exatamente isso que ela faz. Então, uma criança, um bebê que nasce prematuro e que não tem recursos próprios para sobreviver no ambiente em que ela precisa sobreviver, a gente, então, produz um ambiente artificial com aquele controle das relações possíveis para que ele ganhe, vá crescendo e ganhando os nutrientes necessários para que ele, em algum momento, tenha a autonomia própria do seu próprio organismo. Essa é a ideia da incubadora. Então, eu imagino que a incubadora de uma economia solidária faça exatamente a mesma coisa. Ela vá propor àqueles que dispõem de recursos, sejam eles técnicos, sejam eles financeiros, sejam eles espaciais, sejam eles humanos, não importa, mas aqueles que dispõem de recursos para a realização de determinada atividade que é importante e relevante para um outro grupo que não dispõe dessas condições. Então, este que dispõe, ele se propõe, então, a criar as condições necessárias e oferecer para que aquele outro entre nesta incubadora e absorva e viva, se beneficie dessas mesmas condições para criar sua própria autonomia. É claro que a meta é, portanto, a autonomia final daquele grupo ou daquela comunidade ou daquele
daquele agrupamento, aquele coletivo, né? Coletivo, eu lembro dos meninos que estão aqui, se chama de coletivos. Mas, enfim, o que eu achei interessante é pensar que essa definição de incubadora, ela já está completamente confortável na definição de extensão. Ela já faz parte da extensão quase que por natureza. Se antes se fazia incubadoras sem ter este nome, porque se faz incubadora fora da universidade, mas não se faz extensão fora da universidade. Extensão é uma atividade própria da universidade, não é de outro lugar, né? Então, a incubadora pode ser feita fora, mas outras pessoas fazem incubadoras em outros lugares, né? Como eu disse, no setor de dança, por exemplo, muitos grupos de dança fazem incubadoras, muitas companhias famosas de dança fazem incubadoras para grupinhos menores de dança, para que eles tenham a chance de também sobreviver e também viver daquele ambiente cultural. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles precisam daquela riqueza cultural que a diversidade dos grupos produzindo vai alimentar todos eles. É a mesma ideia de uma incubadora empresarial, né, ou de economia solidária, ou uma incubadora, imagine, de pedagogia, de ensino, de qualquer outra coisa que pode existir. O que eu estou chamando a atenção apenas é que, se essas duas coisas já são similares em seus valores, em seus propósitos e em suas missões, tanto a incubadora quanto a extensão, o que acontece então quando a incubadora passará a ser uma das atividades que, como todas as atividades de extensão, ganharão um estatuto de atividade obrigatória do currículo? Ela passará a ser uma atividade curricular, poderá ser uma atividade curricular. Eu acho que a gente, obviamente, vai ganhar muito. Primeiro, e em primeiríssimo lugar, porque o que nós estaremos fazendo é difundindo cada vez mais estes valores, que são valores basicamente de solidariedade, de empatia. São esses principais valores, são os que a gente mais está perdendo no mundo hoje, que a incubadora tem por princípio e que a extensão tem por princípio a solidariedade e a empatia. O reconhecimento do outro como outro diferente de mim e interessante justamente por sua diferença. E a solidariedade, que é o reconhecimento do outro diferente de mim, interessante, que eu também sou responsável por aquela vida. Então, somos todos corresponsáveis pela manutenção do nosso ecossistema, né? Nosso ecossistema de sobrevivência, nós somos corresponsáveis por tudo isso. Então, somos corresponsáveis por as pequenas manifestações de vida que precisam ganhar corpo para poder aparecer e modificar o ambiente em que todos nós estamos. Eu acho que o ponto que eu queria chegar para vocês, que eu já falei muito aqui, e tem muita gente para falar, e muita gente bacana ainda para falar, o último ponto que eu gostaria de falar é um pouco sobre as minhas preocupações, porque se os ganhos a gente já sabe mesmo, já estão claramente colocados, que são os benefícios e os ganhos de atividades com essas características ganharem essa centralidade curricular, o outro risco que nós corremos, e que é muito grave, é que o fato de tornar-se curricular e, portanto, obrigatória, se torne um enfado e se torne um fardo para os estudantes ou para os professores, a ponto de perdermos, né, justamente todas as características de atividade criativa, inventiva, desafiadora, sujeita a risco, buscando risco, sujeita a instabilidade, tudo isso que é rico e necessário nos convívios, que é aquilo que a gente não precisa ter previamente estabelecido o que vai ser alcançado e o que nós vamos conseguir como resultado. O mais importante será, na verdade, o convívio e a experiência de estarmos juntos produzindo alguma coisa que vamos construir juntos, inclusive o próprio sistema de construir aquela coisa. Então, é durante o convívio que vai se estabelecer os protocolos da construção daquilo que a gente quer como interesse comum. E o medo que eu tenho, o receio que eu tenho é que o fato disso se tornar curricular, isso acabe se reduzindo
aquele rame-ramezinho de sala de aula, que é alguma coisa que a gente sabe que não podemos confiar, que todos os nossos professores são professores interessados numa pedagogia e numa dinâmica mais libertária. Não são todos. Então, sabendo disso, nós também estaremos correndo o risco de passarmos a ter agora, a partir de agora, também na universidade, um certo tipo de extensão curricularizada e, por isso mesmo, um certo tipo de extensão que não será tão assim respeitosa e tão equivalente aos valores e aos princípios e aos pressupostos libertários libertários, igualitários, humanitários que a gente deseja e a gente preconiza para a extensão, e tenho certeza que é o que está preconizado também na própria definição de incubadora. Bom, então eu acho que eu vou parar por aqui, Tatiana, porque eu já falei demais. Eu quero mesmo ouvir todo mundo, acho que a gente tem bastante conversa a ter ainda adiante. Eu só quis levantar um pouco esse quadro geral de proximidades, né, da assimetria e da simetria de condições e de atuação, para a gente pensar um pouco que essas duas coisas, extensão e incubadora, quando estiverem juntas no currículo, pode ser que a gente precise se atentar a alguns cuidados e alguns desafios para não permitir que elas percam aquilo que elas têm de mais poderoso e mais forte, que é justamente sua capacidade de formação política. É isso que eu queria dizer. Obrigada, querida. Nós que agradecemos, professora Fabiana, né, pelas reflexões, pela riqueza, né, de trazer principalmente a importância do nosso ForProEx na concepção da extensão universitária, mas, ao mesmo tempo, reafirmar, né, que você nos aborda aqui, que falar de incubadora de economia solidária e seus propósitos é tratar da concepção da extensão universitária deste lugar de formação, de transformação, e não dessa concepção difusionista, né, como bem disse nosso patrono da educação no seu centenário, né, Paulo Freire, extensão ou comunicação. De fato, a gente precisa combater essa visão difusionista, como se o conhecimento pudesse ser encalacrado dentro do ambiente universitário, ser passado de forma bancária para outros setores da sociedade, ao mesmo tempo não assistencialista, né, onde a gente reafirma, e de fato, a concepção da extensão universitária e das próprias incubadoras de economia solidária no instrumento de mudança social que pode contribuir na própria universidade, mas caminhar junto aí com conquista de direitos, de participação, como bem você colocou para a gente, e da defesa incondicional da democracia. E, de fato, a gente precisa refletir, e você traz esses desafios, que é pensar como é que se dá a inserção da extensão nos currículos, onde a gente vai se confrontar não apenas na concepção da extensão universitária, mas na concepção do ensino e da própria educação, né, que a gente precisa, então, nas suas palavras, trazer uma educação libertária e emancipadora. Então, agradecer, professora, pelas reflexões importantes, gerais, da curricularização da extensão, e, de fato, as incubadoras de economia solidária têm um potencial enorme pelos seus princípios e pelas suas próprias características, fundada na economia solidária, e a gente, então, em seguida aqui, desse processo de diálogo, já estamos aqui acompanhando no chat já algumas manifestações, mas trazer aqui a nossa companheira, a professora Denise Cristina Momo. A professora Fabiana vai continuar aqui com a gente, que a gente vai fazer as escutas e depois vamos estar dialogando aqui com os participantes, as participantes do nosso NS. Professora, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui, companheira também do ForProEx Nordeste, faz parte da coordenação de uma incubadora tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, um grande abraço e volto daqui a pouco aí, após as suas contribuições e considerações. Boa tarde, gente. Eu só vou pedir para compartilhar aqui uma apresentação.
Vocês já conseguem visualizar, Tatiana? Então, boa tarde a todos, né, e a todas. Primeiro dizer da alegria, né, de estar aqui. Estive no último NIES presencialmente, e é muito, muito feliz poder estar aqui junto com os professores, né, a professora Tatiana, a professora Fabiana, o Willon, e a rede, né, da juventude, a rede Jovem Ecosol. E também, como o Fabiano está achando maravilhoso, né, a gente está trazendo aqui uma conversa interligada, né, junto com os jovens, né, que estão desenvolvendo as atividades junto com a economia solidária. Como a Fabiana muito bem trouxe, eu não vou me alongar muito na minha fala em relação ao conceito da extensão, né? Realmente já também a gente é parte desse conceito da extensão, e aí eu estou trazendo 3 momentos para fazer essa ponte entre a fala da professora Fabiana e também trazer um pouquinho essa questão da extensão, da integração curricular, e falar, então, da experiência da incubação da IFSOL, né, aqui do IFRN, para que a gente também entenda um pouco como que se dá essa integração curricular da extensão junto aos cursos superiores hoje. Então, só trazendo um pouquinho aqui também, né, Fabiana trouxe, né, realmente o conceito da extensão conforme definição em 2012 do Fórum de Proveitores da Extensão, e a gente vê realmente, né, o papel, né, transformador da extensão junto à interação dialógica junto à comunidade, né. Então, realmente, a gente, esses processos todos, educativo, político, científico, cultural, social e tecnológico, estamos a fazer dentro das universidades, né. Então, realmente a indissociabilidade que a Fabiana também traz entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E dentro também do nosso fazer, né, da extensão, a gente traz aí quais são essas atividades de extensão. Faço essa fala no sentido também de entendermos a curricularização da extensão, como é que ela vai se dar também a partir das atividades desenvolvidas dentro da extensão. Então, nós temos aí como atividades de extensão os programas, os projetos, os cursos, os eventos, prestação de serviços e visitas. E quando a gente vê essas atividades de extensão e começa a identificar as atividades que nós desenvolvemos dentro da incubação, das incubadoras tecnológicas da economia solidária, a gente vê na sua essência, como muito bem falou a Fabiana, a professora Fabiana e a Tatiana, na sua essência, as incubadoras da economia solidária, elas estão envolvidas em programas e projetos, nós desenvolvemos cursos junto à comunidade, eventos junto à comunidade, prestação de serviços, e o nosso trabalho, ele é praticamente, né, a gente fala visitas, mas essa interligação dialógica o tempo inteiro com a comunidade, claro, a partir de visitas, mas são os encontros que a gente faz junto à comunidade. Então, a gente vê realmente, dentro dos preceitos do conceito da extensão, bem como as atividades que nós desenvolvemos dentro da extensão, todas as atividades são desenvolvidas dentro das incubadoras tecnológicas. Então, a gente traz esse conceito, né, não vou me alongar, a Fabiana trouxe muito bem todos esses conceitos, né, já na sua fala, e trazer um pouquinho para nós, né, como estamos falando numa mesa da questão da integração curricular, como que se dá esse desenvolvimento da extensão, né, dentro aqui do IFRN, dentro das academias, né. Então, essas ações de extensão, como é que elas se interligam, né, elas se interligam a partir do nosso fazer, dentro dos nossos cursos, dos nossos eixos tecnológicos, dentro do nosso fazer acadêmico, dentro das nossas especificidades, né, a partir do plano de desenvolvimento institucional que nós temos, a partir do IFRN, das instituições de ensino, e também a partir dessas demandas da comunidade. Né? Então, como é que se desenvolve essas ações? Através de docentes, de técnicos, de servidores, nossos alunos voluntários ou bolsistas, e também nós temos os voluntários externos a partir das parcerias. Então, a gente vê realmente esse processo dialógico, né? O processo dialógico, né, entre a academia, entre o IFRN e a comunidade. E transformador, né? E eu sempre falo que essa transformação é uma transformação de todos nós, né? Nós, docentes, os técnicos, nossos alunos, a comunidade, realmente esse processo é feito a partir desse processo dialógico interativo, né? Feito dentro da academia, junto com as atividades de extensão, junto à comunidade. E aí, a gente traz aqui para vocês também, para ficar um pouco também mais claro, está um debate de curricularização, integração curricular da extensão,
as diretrizes, né, do Conselho Nacional da Educação, né, que deixa bem claro que essas diretrizes, né, para a educação superior, que regulamentam, né, a academia, os cursos superiores, né, e como é que se dá essas atividades que eu falei até agora da extensão, como é que se dá esse conceito vinculando aí, a professora Fabiana faz muito bem esse paralelo, das suas preocupações, do engessamento curricular em relação às atividades que vão ser desenvolvidas, né? Essas atividades vão ser um cumprimento de carga horária curricular, vão ser atividades que vêm dentro do conceito de uma transformação social dentro de uma necessidade de uma comunidade, interligando o saber da academia junto com a comunidade e necessidade. Então, realmente, deixa bem claro, né, que essas atividades de extensão, elas têm que estar dentro dos componentes curriculares, vinculados, né, à formação dos estudantes. Que aí nós entendemos o processo, né, e aí se vincula também, e se ganha um espaço, ao mesmo tempo que tem pontos negativos, a gente ganha um espaço no sentido de estar dentro da estrutura curricular a discussão da extensão, e com isso também fazendo com que o aluno participe de atividades de extensão junto à comunidade, né? Então, realmente, estão vinculados à formação dos estudantes. E a gente entende, né, só para trazer aqui, hoje, então, dentro das diretrizes, a obrigatoriedade de 10% da carga horária curricular dos cursos de graduação, né? Então, realmente, tem que estar lá dentro da matriz curricular. E lembrar também, né, e essas diretrizes deixam bem claro também, a importância da formação cidadã dos estudantes, né, do processo, da vivência, né. Então, quando a gente traz o conceito da extensão, a gente traz o conceito dialógico e transformador, do IFRN até a comunidade até o IFRN. Então, esse papel, o aluno como cidadão, nessa vivência junto à comunidade. Integrado isso, né, então, a matriz curricular, realmente a gente está em uma seara, né, eu falo uma seara que a gente está aqui no IFRN também, nesse momento, que a gente recebe as contribuições dos 22 campi, e nós estamos nesse momento aqui, até esse próximo mês, recebendo essas contribuições e definindo aqui também o normativo da integração curricular da extensão no IFRN, eu falo uma seara nesse sentido mesmo, né, como se dá isso, como se integra, né, a extensão dentro da curricularização, mas que não haja o engessamento também desse processo. Então, realmente, é um processo, como a Fabiana fala, a gente traz aí as preocupações também, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente está, o espaço da discussão, o espaço de levar a extensão, o espaço de discutir a extensão, o espaço de fazer essa interligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, lá no PC do aluno, junto com os colegas docentes, né, dos cursos também. E, por fim, né, também as diretrizes deixam aqui, né, como eu já havia falado, né, deixam dentro da definição das atividades de extensão, como programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de serviço. E aí a gente vê realmente a cara aí das incubadoras, do que é nosso fazer dentro das incubadoras que nós desenvolvemos atividades de economia solidária. E aí, o que é mais importante para mim, né? Para mim, no processo transformador da extensão, né? Dentro da academia. E o estudante, né? Deixar bem claro isso também nas diretrizes da integração curricular, que os estudantes, eles são protagonistas da sua execução, né? Eu falo muito como docente também, nas disciplinas que eu ministrava, eu já trazia muito isso, junto aos alunos da graduação de marketing, nas disciplinas que eu ministrava, fazendo com que eles entendessem dentro da disciplina que eu ministrava, fazendo diagnóstico, vendo necessidades, para que aplicassem realmente ações junto àquele público, contribuindo a partir do conhecimento. Então, a gente tinha aí já a tríade, né? Conhecimento adquirido em sala de aula, o diagnóstico, que é a pesquisa para identificar aquela situação que é o problema X, e a ação pensada, né, e desenvolvida junto àquele público específico, a comunidade, pensando numa transformação social, uma melhoria de vida daquele público, daquela comunidade. Então, a gente traz realmente, e aí a gente frisa muito o protagonismo do estudante na sua execução. Como dado para quem está assistindo também, né, todas as instituições de ensino, né, que tem cursos superiores, nós temos um prazo aí para fazer a revisão dos cursos superiores até 19 de dezembro de 2022. Por isso que estamos todos correndo, né, porque a gente sabe muito bem que a gente precisa de um espaço de tempo, no mínimo de um ano, né, mais ainda, para fazer a revisão desses cursos, né, superiores, os PPCs, para fazer essa integração curricular da extensão. E aí eu trago aqui agora, né, eu falo sempre que é a minha paixão, né, porque eu falo assim, eu tenho um carinho, né, por alguma área, eu tenho realmente um carinho muito grande,
pela IFSOL, né, quando a gente sente um pouquinho como mãe, né, como a gente é um pouco mãe, a gente fica, assim, com um carinho muito grande. E fazendo, assim, a interligação entre a gente viu do conceito da extensão, as diretrizes, né, que eu trouxe alguns elementos das diretrizes, da curriculação de extensão, trazer um pouquinho dessa experiência da IFSOL, né. A IFSOL é uma incubadora tecnológica para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários do IFRN. Ela surge, né, essa foto ela é bem emblemática, porque nós temos aí à direita, né, todo mundo com o chapéuzinho, nós fomos lá para Ipanguaçu, que é um dos 22 campi do IFRN, apresentar, né, a proposta, né, de criação de uma incubadora de economia solidária no IFRN, que até então nós não tínhamos, só tínhamos no IFRN incubadoras, né, com discussão tecnológicas na área empresarial. E o professor Washington, né, ele até falou hoje de manhã também, numa outra momento que estávamos juntos, né, ele realmente comentou, lembra, professor, você lembra muito bem. O professor Washington foi meu professor, tive o prazer de ter ele como professor de mestrado, que eu fiz com ele na área de gestão social, discutindo mulheres, né, Mulheres Decididas a Vencer, um grupo de mulheres lá de Muluguzinho, e eu tive o prazer de fazer minha dissertação de mestrado, conhecer ele. Eu já trabalhava com movimentos sociais no Rio Grande do Sul, já trabalhava com cooperativas, associações, e no meu mestrado me aproximei dessa discussão, né, de economia solidária no Cultura Washington, mas já vinha dessa base, e realmente foi minha paixão, né, conhecer, né, a Oasis, da UFRN, e tive ele como meu orientador, e aí, a partir do momento que estive na UFRN, eu entrei em 2013, ele chega em 2018, então eu fui conhecendo aí os colegas, né, Diogo aí da Bahia, que está no IFRN, e o, inclusive, que está aí no meio, foi meu aluno da UFRN quando foi substituta, né, hoje é colega, foi de Macau, hoje está em João Câmara, sou Diogo, fui de Macau, agora São Paulo, Potengi, Nova Cruz, né, a gente vai remanejando, e professor Vitor, ele era aluno também da Pegadas, que é uma incubadora de economia solidária, da UFRN, também colega nosso hoje aqui de São Paulo, Potengi, outro campus. Então, a gente vinha se encontrando, se conhecendo, e do interesse, né, de realmente a gente trazermos uma proposta para o IFRN de criarmos uma incubadora de economia solidária. Se eu não me engano, foi 18 de março de 2018, a gente apresentou essa proposta no Colégio de Dirigentes, né, que é aí representado por todos os diretores de todos os campi, reitor, pró-reitores, diretores sistêmicos, e a partir dessa apresentação, identificando, né, realmente, né, com esse grupo, e foi muito bem acolhido, muito elogiado. O doutor Washington foi com a gente, né, para fazer esse processo de incubação, uma incubadora de economia solidária incubando outra, né. E aí, a partir disso, foi elaborado o regimento, né, a gente fez reuniões, né, a partir desses 4 núcleos, a gente já estava fazendo reuniões com outros 6 núcleos, 6 núcleos, e em 2018, então, nós tivemos aí aprovado o nosso regimento, nosso conselho de ensino, pesquisa e extensão, então, legalmente falando, ela surge, né, se eu não estou enganada, em agosto de 2018, e aí surge o nosso filhinho aí. Hoje, a nossa filha está grande, né, a gente faz um mapa, né, para situar vocês também, do IFRN, né, então, o IFRN hoje, ele está em 22 campi, né, do estado do Rio Grande do Norte. Destes 22 campi, nós estamos em 18 municípios, a gente abrange 167 municípios do estado, temos 41 mil alunos, tá? Então, vou trazer esses dados para vocês, e aí essas corzinhas realmente, aí os nossos filhos cada vez, né, esse mapa representa os campi, os 22, e aonde tem o girassol que representa, né, hoje a IFSOL, né, da questão da educação do campo, né, e a questão da educação também, representando os núcleos, né, a IFSOL é uma incubadora única, né, então é uma única incubadora, e os campi, né, que tem esse interesse de ter as atividades, né, de incubadora, a gente chama núcleo, né, então aqui ainda não está representado ainda Pau dos Ferros e Panguaçu no mapinha, mas hoje a gente está aí já formalizado 11 núcleos, né, que a gente chama 11 campos que já são núcleos da IFSOL, e nós temos aí também mais 2, que é Panguaçu e Pau dos Ferros, então a gente vai para 13 núcleos, então a gente vai estar com mais de 50% dos campos, que já vai ter núcleos e que já faz essa discussão de economia solidária dentro dos seus campos, tá? Então, só para entender que a gente é uma incubadora só e trabalhamos em rede, né? E temos um coordenador geral da IFSOL,
esse coordenador geral, ele fica com uma colaboração técnica na Pró-Reitoria de Extensão, para estar acompanhando junto, né, comigo, com o pró-reitor, acompanhando as atividades desenvolvidas juntas aos núcleos. E aí, trazer um pouquinho aqui, eu não trouxe, né, como a integração curricular da extensão, no primeiro momento, ela é obrigatória somente para os cursos superiores e não para os cursos técnicos. Eu trago somente hoje quais são os cursos superiores que nós temos, né, dentro, né, desses 13 campi, quais são os cursos superiores que desenvolvem atividades, mas aí nós temos outros cursos, vários cursos, né, de ensino médio também, os cursos técnicos, inclusive dentro da própria incubadora dos núcleos, né, e aí colocando um pouquinho essa foto aqui, ou outras fotos, nós temos alunos dos mais diversos níveis, né, nós temos alunos, já tive alunos aqui do núcleo eu fazia parte, né, do campus Natal Zona Norte, eu tinha alunos da licenciatura em informática, alunos do curso tecnólogo em marketing, tinha alunos do curso técnico em comércio, tive alunos do curso de eletrônica, curso técnico em informática, porque dentro das atividades que nós desenvolvemos junto à comunidade, a gente recebe várias demandas que perpassam por várias áreas diferentes. Então, a gente congrega esses conhecimentos do aluno adquirido em sala de aula, né, em relação às atividades que a gente desenvolve junto à comunidade, junto à incubadora. Então, só para trazer para vocês um pouquinho aqui, né, focando mais nesse processo da integração curricular da extensão, nos cursos tecnólogos, nós temos aí design de moda, que é o campus de Caicó, marketing, que é o campus Natal Zona Norte, agroecologia, que é Ipanguaçu, a licenciatura de educação do campo, que é Canguaretama, e licenciatura em informática, que é a Zona Norte. Como que se dá esse processo, né? Porque vou falar um pouquinho desse processo como trabalho nosso, né? Desenvolvido dentro da incubadora. Então, como é que se dá esse processo, né? Esse processo se dá a partir desse núcleo, né? Criado, institucionalizado junto àquele campo, e a Pró-Reitoria de Extensão, ela fomenta aí recursos para que consigam desenvolver as atividades, né? No mínimo com uma bolsa aí para cada núcleo, né? Das incubadoras. Então, cada núcleo. Cada núcleo possui um professor, né, um técnico coordenador, e aí esse professor, ele congrega, né, a gente pode ver, tem uma foto aqui, nós temos 2 professores, que estou aqui, ou 3 professores também, e com alunos das mais diversas áreas, e esses professores, com esses alunos, né, a partir, né, das ações desenvolvidas junto à comunidade de incubação, né, ou assessoria, desenvolve, né, a gente faz reuniões, faz diagnósticos, pensa o plano de trabalho a partir das necessidades, né, do diagnóstico, né, junto ao público atendido, que hoje nós atendemos grupos, né, grupos coletivos, né, informais, associações e cooperativas, né, então a gente tem aí essas ações, né, então a gente mostra muito aqui nessa figura, nós docentes, né, junto com nossos alunos, né, fazendo as capacitações com eles, preparando eles, porque a partir do conhecimento que se adquire em sala de aula, eles começam a fazer a sua prática, né, e a gente começa a já mostrar, então, o ensino, a prática, né, o ensino em conjunto, né, com as atividades da incubadora, que é junto com a comunidade, que é a extensão, e essas práticas o aluno desenvolve, a gente todos, né, essas atividades já são a partir de diagnósticos, né, desenvolvidos, que é a pesquisa, né? Então, a partir desses diagnósticos, são feitos planos de trabalho junto com esses alunos, cada aluno, dentro da sua disponibilidade, do seu tempo, né? Ele desenvolve essas atividades, e aí a gente consegue, com isso, né, ter a indissociabilidade entre o ensino, que eu aprendi em sala de aula, a pesquisa a partir desses diagnósticos, e o trabalho, né, junto à comunidade, que é a extensão. Colocando um pouquinho aqui também já os grupos que nós atendemos, né? Nós temos aí, dentro das atividades, grupos, né, nós temos as feiras livres dos campi, então a gente também aproveita os espaços que nós temos dentro do próprio FRN, para que tenha essa geração de renda dessas famílias, esses pequenos produtores familiares, então realmente a gente abre feiras livres dentro do próprio FRN, para que tragam os produtos, né, para que consigam fazer essa geração de renda, então a gente faz todo um suporte de divulgação, junto com os alunos de marketing, da parte de comercialização, de controles. A gente também trabalha com um grupo de mulheres, e aí a gente trabalha com um grupo de mulheres artesãs, agricultura familiar, dos mais diversos públicos,
a questão também de bancos solidários de trabalho dentro da incubadora, acampamentos de reforma agrária, a Associação de Assentados da Reforma Agrária, grupos de artesanato, a Associação de Jovens, eu lembrei aqui da nossa rede jovem, né, da Ecosol, a Associação dos Moradores do Quilombo, grupo de mulheres ficou 2 vezes, e os grupos de mulheres. Estamos mostrando realmente aqui um pouquinho nessa questão da integração curricular da extensão e as demais diversas atividades que os alunos desenvolvem, né? Então, a gente vê realmente aqui retratando, né, esse processo, né? Aí eu sou apaixonada, né? Realmente eu gosto demais e é uma coisa que me motiva e me faz brilhar os olhos, é ver realmente esse trabalho, né? E mostrar, trazer o aluno, né? Trazer o aluno a pensar um mundo diferente, de ver um mundo com olhos diferentes, né? A partir realmente dessa interligação desses saberes, né? Junto com a comunidade, mostrando realmente qual é o nosso papel junto à sociedade, o quanto a gente é transformador e quanto pode contribuir. E realmente é muito significativo porque os nossos alunos realmente, os que entram, né, na incubadora, e aí, assim, é impressionante realmente, porque além, apesar de ser um bolsista por um núcleo, os núcleos são muito procurados pelos alunos para que sejam voluntários, né, junto a esses núcleos da IFSOL. E a gente vê realmente o quanto isso é transformador mesmo no papel da extensão e o quanto contribui para a comunidade, né? Então, a gente tem aqui, né, fotos realmente de alunos aqui, né, e a gente mostra realmente a parte da pesquisa, do diagnóstico, nossos alunos aqui fazendo diagnóstico, a gente vê a capacitação aqui dos nossos alunos também, né, e o trabalho também aí junto com a comunidade. E trazer um pouquinho aqui a questão também da academia, né, que a participação também a gente faz aí assembleias, né, todo ano, né, com todos os núcleos, agora remoto, né, devido à situação, mas as assembleias, elas fazem com todos os núcleos, né, para que a gente faça essa interação, né, no mínimo uma vez aí por ano, né, dentro de algum evento do IFRN, e a apresentação aí dos trabalhos, né, que é a questão também da extensão, que o nosso fazer é científico, né, então aqui a gente mostra, né, e traz aqui a nossos alunos fazendo essa apresentação de trabalhos orais, as amostras. Então, a gente faz também essa interligação do aluno no fazer científico também da extensão. E aí, nós tivemos aí também premiações junto já dos trabalhos nossos, junto da incubadora dos mais diversos núcleos, né? Então, trazer também esse aspecto. E só para estar fechando também, que a gente se empolga, né, a professora Fabiana e Tatiana, a gente se empolga aí falando, né, para deixar aqui também bem claro, né, e quando eu falo tudo isso, também eu tenho o mesmo sentimento que a Fabiana, né, haverá um engessamento desse processo, né, transformador dentro da academia a partir da integração curricular da extensão. Para mim, eu acho que isso hoje é o ponto, né, é o ponto na discussão, né, que a gente tem que fazer no sentido de quando for pensado essa integração curricular da extensão, que essa integração curricular da extensão dentro da estrutura curricular dos cursos, elas tragam, né, tragam e seja pensado de maneira que a gente realmente consiga fazer essa interação dialógica e transformadora com a sociedade. Então, agradeço realmente essa foto aqui, para representar também o quanto a gente é grande em todos os sentidos, muito maior hoje, né, e com 13 núcleos, né, somando todos os técnicos, docentes, alunos, voluntários, bolsistas, né, o quanto a gente é grande no sentido também de interligar entre a rede nossa dos núcleos, né, o que nós fizemos, e essa troca de experiências também, porque a gente imagina, né, 13 núcleos diferentes, cada núcleo dentro de um eixo tecnológico diferente, com cursos diferentes, com fazeres diferentes, né, e com professores das mais diversas áreas. Muito obrigada, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e aguardo aí para responder os questionamentos. A gente que agradece, professora Denise e Cristina, né, pelas contribuições, né, acho que a sua fala muito oportuna, né, que traz um marco legal da curricularização da extensão, a partir do Plano Nacional de Educação, na meta 12.7, que prevê que todos os cursos de graduação devem assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Nesse sentido, né, a professora traz para a gente também uma resolução
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 7 de 2018, que vai estabelecer exatamente as diretrizes, a professora apresentou aqui para a gente as diretrizes, e também uma outra resolução que foi a 1 de 2020, que foi exatamente a prorrogação do prazo mediante, né, as dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino superior no contexto da pandemia da Covid-19. Mas, lógico que a gente tem um marco legal, mas a gente não quer simplesmente, né, tanto a professora Denise, a professora Fabiana trazem esse cuidado, que não é lei cumpra-se, não é isso. Mas, de fato, a gente precisa enfrentar esses desafios, e a professora Denise nos oportunizou aqui com a experiência do IFSOL, lá do IFRN, a experiência de uma incubadora, que traz também reflexões importantes de que a interiorização e a expansão do ensino superior e da educação profissional, científica e tecnológica, principalmente aí das instituições federais, né, nessa expansão, acho que o acesso faz parte da democratização, mas para além do acesso, de fato, a gente precisa trazer no debate, acho que a curricularização da extensão, as incubadoras de economia solidária, até por conta da sua capilaridade, das suas histórias, fincada em valores democráticos, de igualdade, desenvolvimento social, principalmente oportunizando um espaço que sempre foi negado para uma boa parte da população brasileira, onde a gente possa trazer as nossas culturas, as nossas identidades, os nossos valores, e principalmente considerando que o conhecimento ele precisa ser considerado a partir de diversos saberes e deve estar fincado principalmente nas pessoas e na vida, né, em defesa das pessoas, né, em defesa da vida e da justiça social. Então, professora, muito obrigada aí por oportunizar uma experiência, né, do que já está sendo realizado lá no Rio Grande do Norte, que traduz aí as experiências das incubadoras, né, de economia solidária, principalmente a partir dessas ações de extensão, como de fato a gente pode potencializar a inserção da extensão a partir das incubadoras enquanto um programa de extensão nos currículos, mas trazendo aí essa relação com os setores, né, outros setores da sociedade, que a universidade ela vai contribuir, mas principalmente ter contribuições nesse processo. Nesse sentido, a gente queria, então, passar agora para a última intervenção, né? Tem sido um desafio aqui. Queria primeiro agradecer a professora Luciana, da ITCP-UNEB, né, pelo contato com essa rede Jovem Ecosol. Então, para além de participar desse espaço, a própria construção de diálogo da participação desses estudantes, importante nesse momento do debate da curricularização da extensão a partir das incubadoras de economia solidária. E nessa fala coletiva, então, gostaria de chamar de Caio Lucas da Silva Rosa, já fiz aqui a apresentação do Caio, tá? Em seu nome, Caio, agradecer aí a esse coletivo por oportunizar a gente esse espaço, né, de aprendizado e de diálogo a partir das experiências dos estudantes nas incubadoras de economia solidária. Então, vamos também, abraço, estou aqui, vamos aqui ouvi-lo, e logo em seguida temos aí um conjunto de estudantes, né, dessa rede que vai estar participando dessa fala coletiva. Imagina, Tatiana, eu quero registrar aqui o meu agradecimento em nome de toda a rede de jovens de TCPs de Economia Solidária pelo espaço. Como é importante a gente ter essa inserção também dos estudantes quando a gente vai discutir temas tão pertinentes como, por exemplo, a extensão, né? Eu quero cumprimentar aqui a professora Fabiana e a professora Denise, que me antecederam pela verdadeira aula, né? Pelas aulas aí que elas deram, excelentes falas, assim. Quero te cumprimentar também, Tatiana, a professora Tatiana, pela mediação, e o professor Willon, que está com a gente aqui nos bastidores, né? Quero deixar também registrado uma saudação a todos os companheiros, os estudantes aí da rede de jovens de TCP Economia Solidária que estão acompanhando a gente, e para a minha equipe da incubadora aqui que eu faço parte, em nome dos nossos coordenadores, a professora Ana Carolina e o professor Dimitri, deixar registrado aí também uma saudação a eles, né? Como foi bem dito, a gente vai fazer aqui uma fala mais compartilhada, e eu vou iniciar trazendo alguns aspectos de ordem mais geral, assim.
Assim como a professora Denise, eu também falo de um lugar muito apaixonado, não é? Pelas incubadoras, em especial aqui pela incubadora da Universidade Federal de Alfenas, e por todo o movimento de economia solidária, né? Quando a gente comenta a respeito da curricularização da extensão, a gente está falando, então, como já foi bem dito, de um processo de inclusão de ações de extensão no currículo dos cursos, né? Considerando aí a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, tendo como objetivos, né, esse processo de curricularização, a formação integral dos discentes e a transformação social. Não por um acaso, quando a gente fala de formação integral dos discentes e transformação social, a gente também está falando das finalidades das incubadoras, né? Esses objetivos eles poderiam muito bem ser utilizados para descrever quais são os objetivos aí de atuação das ETCPs. A rede de jovens de TCP de Economia Solidária, ela entende que nós encontramos nas incubadoras uma luz de como se fazer extensão, como se fazer uma extensão que é integrada, né, à matriz curricular, ou seja, que é integrada ao que se aprende em sala de aula, e de forma indissociável aí com as ações de ensino, pesquisa e extensão. Para começar, eu queria dar uns passos aí para trás para poder avançar, algumas questões que eu acho interessantes, algumas reflexões que são do professor Dagnino, que eu tomo aqui de empréstimo, que nós ainda temos hoje, na atuação universitária, alguns entraves, né? Primeiro, os problemas da sociedade, eles não são encarados de forma multidisciplinar, né? Contudo, a gente segue, mesmo tendo noção disso, a gente segue nas universidades, aí muitas vezes fracionando as ações de ensino em departamentos, em disciplinas, em caixinhas, para lidar com esses problemas que, como eu disse, são multidisciplinares, né? Em relação à pesquisa, muitas das vezes as universidades elas fazem pesquisa de modo autorreferenciado, né? Elas não perguntam a ninguém o que deve ser pesquisado. Pesquisam ali numa lógica muito quantitativa, muito produtivista. E aí, porque é o nosso objeto aqui de discussão, que é interessante, a partir daí como que se dá a extensão? Muitas das vezes, a extensão nas universidades ela é definida, do que o professor Dagnino chama, em função de uma espécie de consciência pesada, né? Como se fosse uma contraprestação ali. Já que a sociedade financia a universidade, a gente faz ali, por essa consciência pesada, essa contraprestação da extensão. Definida muitas das vezes, marginalmente, no tempo que sobra na agenda da academia, né? Então, muitas das vezes, a universidade ela faz a extensão sobre algo que não lhe é solicitado. E uma saída para esse problema, quando a gente fala da extensão muito nessa consciência pesada da universidade, seria justamente, que eu quero chamar a atenção, a importância da gente politizar a atuação universitária. Uma saída seria a politização da atuação extensionista. Quando a gente fala dessa politização, assim a gente vai conseguir mudar a realidade das universidades e mais importante, inclusive, eu diria, mudar também a realidade das relações que são estabelecidas com a sociedade a partir de questões que são urgentes, não é, para a sociedade. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é que a discussão da curricularização ela é muito importante, ela é um avanço, mas ela não estanca. Mais do que curricularizar, a gente precisa pensar no tipo de extensão que a gente está disposto a fazer, no tipo de extensão que a gente está disposto a executar nas universidades. Então, é preciso também politizar essa extensão no seu processo de curricularização. E é aí que a economia solidária é emblemática. É nesse processo de politização da extensão universitária. Então, para lidar com esses entraves que nós temos na atuação das universidades, uma proposta, um caminho factível, é a incubação dos empreendimentos de economia solidária. Pela extensão, os empreendimentos econômicos solidários, eles vão se desenvolver até se consolidar, e vão se tornar econômica, social, cultural e ambientalmente sustentáveis. Quando a gente fala, então, da incubação dos empreendimentos de economia solidária, aí a gente está falando da geração de trabalho e renda. A gente está falando de impacto social, a gente está falando da extensão cumprindo uma finalidade socioeconômica. A gente está falando da contribuição da universidade para a construção de soluções para os problemas que são reais, que são gritantes na sociedade. Hoje está muito clara a precarização do trabalho, o desemprego, a miséria no país. Então, quando a gente está falando da extensão pela incubação dos empreendimentos de economia solidária, a gente está falando da universidade presente, a universidade como agente atuante no meio dessas questões socioeconômicas. A gente está falando, como diria o professor Boaventura de Souza Santos,
de uma extensão que tem como objetivo o apoio solidário na resolução de problemas da exclusão e da discriminação social, né? Dando voz aos grupos, perdão, que são excluídos e discriminados. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é que quando nós falamos na curricularização, nós estamos falando em institucionalizar a extensão. É tirar, muitas vezes a gente tem conhecimento disso, a extensão de um lugar que ela é colocada, muitas das vezes um lugar subalterno, incorporar ela à matriz curricular. E aí a gente encontra, eu acho que isso que a gente quer lançar bastante luz, na incubação, na atuação em favor dos empreendimentos econômicos solidários, experiências ricas para se pensar essa extensão, com possibilidades aí de aprendizado que são únicas e gerando impactos socioeconômicos, né? Na incubação, é importante a gente marcar isso, falo enquanto discente de graduação, na incubação, na extensão por meio das ETCPs, o discente, ele experiencia estar com. Então, o discente, ele está num projeto, num processo de construção conjunta de alternativas aí para os problemas da sociedade. Quando a gente fala das incubadoras, né, para a atuação da extensão por meio das incubadoras, quando a gente olha para a realidade dos discentes, a gente está falando aí de um espaço de aprendizado único, em que a sala de aula não é capaz de proporcionar, né? A gente tem que imaginar, quando a gente está fazendo esse tipo de discussão, e eu falo isso, volto a dizer, como discente, que está desde 2017 numa incubadora de economia solidária, a gente tem que imaginar o tipo de cidadão, o tipo, então, de profissional que a universidade forma ao colocar o sujeito em formação, ao colocar o seu estudante ao lado dos trabalhadores, ao lado da classe que trabalha e das suas questões que são pertinentes dos seus problemas e da construção de soluções para a classe de trabalhadores e trabalhadoras. A incubação, a atuação das ETCPs, ela é um canal de diálogo. Isso é muito importante ficar marcado, de diálogo. A universidade, como já foi dito antes, em diálogo com a sociedade. E durante a pandemia, isso está muito evidente. Durante a pandemia, dos extensionistas, né, a gente percebeu o quanto é gritante, né, a importância aí desse contato. A gente sentiu falta desse contato, de se estar com. E é nesse contato, né, que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade reconheça a universidade. É nesse contato que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade seja aí uma aliada. Para não me alongar mais aqui, já finalizando, aí na resolução que tem do Conselho Nacional de Educação, que vai falar sobre a curricularização da extensão, lá tem várias funções. Uma delas é a importância de se fomentar a extensão. Então, já para encerrar, eu quero chamar a atenção enquanto estudante disso. Assim, na rede, a gente percebe uma rotatividade dos estudantes, que muitas das vezes precisam das bolsas, por exemplo, para se manter na incubadora, porque precisam, às vezes, pagar aluguel, enfim, pagar as contas, às vezes moram em outras cidades. Então, a gente tem aqui que chamar a atenção da importância de se fomentar também a extensão. E agora, para encerrar, prometo, só para contar um caso, né, porque eu sou mineiro, eu lembro de um caso muito emblemático de um discente de uma incubadora, que, se eu não me engano, ele já não tinha bolsa, faz atuação voluntária, e para estar em contato com os grupos, ele e os colegas, eles rachavam, né, a gasolina, e ele tinha um Fusca que ele utilizava para fazer as ações de extensão. Então, quando a gente está falando também desse processo de curricularização, a gente precisa pensar também em como fomentar, em como dar suporte para que as ações de extensão aconteçam, como dar suporte para as incubadoras. Aqui fica um chamado aos reitores, às pró-reitorias aí de como apoiar, enfim, a atuação dessas incubadoras. Agradeço e estou aí à disposição depois para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. Obrigado, pessoal. Bom, eu acho que agora é minha vez, né? Oi, gente, meu nome é Tamila, eu sou do estado do Paraná, Ponta Grossa, e eu faço parte da IESOL, né, que é a Incubadora de Empreendimentos Solidários, que é um programa de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que foi criada em 2005. Então, a minha fala vai ser pautada um pouquinho na IESOL, um pouquinho na minha universidade e no meu curso. Então, a IESOL, ela é um programa de extensão, né, como eu já falei. Na IESOL tem acadêmicos
de vários cursos, tem docentes, tem técnicos, e atualmente nós estamos incubando três grupos. O primeiro que é a FESOL, que produz artesanato e comida. O segundo é o Maria Rosa, que é um acampamento que está junto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que produz alimentos sem agrotóxico. E, por último, é a Jardinagem, que é um grupo que trabalha com a jardinagem, né, e também produz produtos de venda e Só um pouquinho, gente, eu vou ter que desligar, eu vou ter que fechar. Perdão, acontece. EAD é assim. Bom, então, em seguida eu quero falar aqui que, além dos grupos incubados pela IESOL, nós também temos núcleos, né, eu vou falar só alguns aqui bem rapidinho, que é de comunicação, a feira, informação, núcleo de gênero, pesquisa, planejamento e política de participação. E nesse de política de participação, a IESOL está participando da RIO, que é uma rede das incubadoras do estado do Paraná. Um abraço, Rio. E sobre a extensão na minha universidade, né, na verdade, na UEPG, que é a universidade onde eu estudo e estou no curso de serviço social terceiro ano, já foi aprovada uma resolução do CEP do ano de 2020, tá? E daí, no meu curso, está sendo pensado a curricularização da extensão em todas as disciplinas do curso, ao longo do curso, de uma forma que não fique pesada para o aluno e que ele consiga concluir os 10% da carga horária na extensão que ele tem que fazer. E também na UEPG existe uma linha de pensamento que, de um lado, estão os cursos que não optam pela extensão e às vezes nem sabe o que é extensão, e de outro lado estão os cursos que sabem o que é extensão e sabem da importância da extensão e que optam por ela. Então, assim, por mais que a ESOL ela esteja preparada e tem condições de apoiar a curricularização, nós também precisamos de um apoio físico e de apoio de recursos materiais e financeiros, para que possa se manter o extensionista na incubadora, porque o extensionista ele precisa pegar ônibus, ele precisa, né, se alimentar, comprar a coxinha lá no intervalo. Eu que o diga, né? Então, eu como extensionista, eu vejo que eu estou tendo uma rica experiência com todo esse processo de extensão, e que a extensão, ela possibilita ações com a comunidade. E também não só com a comunidade, mas de socialização com outras incubadoras. E com isso, eu vou conhecendo cada vez mais desse mundo da economia solidária. E também eu tenho que dizer que é importante que, independente do curso que o acadêmico extensionista ele esteja na universidade, é importante que esse acadêmico ele se oriente pelos princípios da economia solidária na incubadora, pois a incubadora na universidade ela acaba sendo um espaço que atende às demandas da extensão. Então, é importante que todas as ações e projetos estejam voltados aos princípios da economia solidária, porque senão, assim, todo esse processo ele acaba perdendo o sentido. Dito isso, agradeço pela atenção. É isso. Boa noite a todos e todas. Estendo meus cumprimentos aos professores e a todos que estão aqui nos prestigiando. E o meu relato também vem assim depois da ótima explanação do Caio, né? Vem de uma experiência mais pessoal. Então, na minha universidade, esse processo da curricularização da extensão está se dando pelas próprias disciplinas, né? Então, nesse semestre, já notei que os alunos, no todo, estão tendo contatos com os projetos de extensão. E no processo de entrada, né,
na minha incubadora, que é o NESIC, Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas, a gente percebe que as pessoas entram muito perdidas, né? Muitas vezes não sabem direito o que é um projeto de extensão. Então, como o próprio Caio disse, a gente observa que a extensão ela sofre um tipo de, não sei se o termo pode ser marginalização, precária. Ele não é levado da mesma forma que a pesquisa, né? Então as pessoas entram assim com uma visão assim, às vezes não sabe muito bem o que é, outros sabem, né? Então, com esse contato prévio agora, dentro do próprio currículo, a gente tem uma ferramenta, né, uma potencial ferramenta para, além de potencializar as incubadoras e aumentar o número de participantes, também concretizar outros projetos como a Rede de Jovens, né? Nós somos ainda um projeto que, querendo ou não, ele está em processo de formação. Não somos poucos, somos bastante pessoas de muitos estados, mas ainda assim o processo formativo, né, é complicado. Vem gente de todas as universidades e a gente sente assim que às vezes, por exemplo, uma pessoa entra, ela nunca teve contato com a economia solidária, então antes dela poder exercer uma função ali ativa, né, e também com a questão da politização, né, sabendo como está agindo, é um processo mais demorado, né. A Mariana perguntou qual é o meu curso, o curso de Direito. Desculpa por não ter dito, curso de Direito e Filosofia. Mas enfim, no direito a gente está tendo já esse contato. Na filosofia ainda não sei se tem perspectiva. Mas enfim, continuando minha fala. A gente observa, né, que as pessoas entram com um certo déficit, assim, não sabendo muito o que estão fazendo, e essa ferramenta da curricularização da extensão, para nós, está sendo como uma nova forma, né, de trazer pessoas e concretizar projetos e criar novos projetos a partir de todo esse, como é que eu vou dizer assim, essa concretização do tripé, né, do ensino, da pesquisa, da extensão. A extensão ela está tendo agora, está sendo botada no lugar onde ela precisava estar, e acredito que a partir disso a gente vai poder desenvolver muito nossos projetos. É isso aí, pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Cleane, tá? Sou colaboradora aqui na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários da Universidade Federal de Roraima, aqui bem na região norte aqui. Eu gosto de brincar que é onde começa o Brasil, tá? E como é que funciona a nossa incubadora dentro desse processo de curricularização? As incubadoras, elas se destacam por ser um espaço multidisciplinar, né? Então, é super interessante como é que se dá esse movimento. Por exemplo, eu sou licenciada em informática e temos pessoas da sociologia, temos pessoas da matemática, então a gente já teve bolsistas de todas as áreas. O que caracteriza e que eu acho que tem sido um problema nesse processo? Como os meus colegas já trouxeram, a questão da rotatividade dos bolsistas dentro das incubadoras. Isso acaba sendo um probleminha que a gente acaba tendo nesse tripé e nesse movimento que a gente faz. Muita gente, quando entra nas incubadoras, eles não sabem o que entram por conta das bolsas que existem e não sabem bem o que vão fazer. Então, algumas pessoas se identificam e essas pessoas que se identificam acabam ficando a vida toda, né? Como é o meu caso e dos colegas também, de muitos colegas que estão por aqui. Para além disso, a gente tem, dentro dessa curricularização aqui na universidade, a adequação das atividades da incubadora que a gente realiza no PPC dos cursos, tá? Além do PPC do curso, a gente também tem começado a inserir como atividade curricular de extensão ou como disciplina
por opção do professor. E nisso a gente já tem conseguido uma coisa bem legal. A gente já tem conseguido colocar a economia solidária e inserido a questão dos trabalhos na TCPs no curso de licenciatura em Educação do Campo e no curso de Gestão Territorial Indígena. E já existe debate para a realização dessas atividades em outros cursos. A experiência de trabalhar numa incubadora nesse processo de extensão é o que já foi trago pelo Caio, que já foi trago pelo Felipe, pela Tamila, que é o processo que a gente acaba aprendendo por estar ali em contato com o nosso sujeito, que a gente costuma chamar de sujeito, né? Mas como sujeito de pesquisa ou coisas assim, mas aquelas pessoas que estão envolvidas na extensão, e a gente acaba criando um link, um laço com elas, e que a gente começa a perceber como é que, de fato, funciona o trabalho que a gente vai ter pós-universidade, tá? Então, assim, o trabalho nas incubadoras, ele faz com que o aluno saia de lá um ser mais completo. É um ser que sabe que consegue trabalhar, consegue fazer ensino, consegue fazer pesquisa e consegue fazer extensão. Apesar de extensão ter sempre vista como que o Caio trouxe para a gente, essa questão mais de uma coisa mais subalterna dentro da universidade. Então, a curricularização vem chamar, inclusive, a universidade para essa coisa importante que a gente tem para oferecer. E aí, eu acho que a partir disso, tá? Eu acho que a partir dessa... E aí eu já vou saindo aqui, porque nosso tempo está bem curtinho. E aí, a partir disso, a gente tem os movimentos que a gente vai fazendo de modo a gente conseguir o nosso processo, que é o espaço que as incubadoras acabam tendo dentro da universidade. Eu acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Oi, gente. Boa tarde a todos. Eu sou a Júlia, eu sou da incubadora de cooperativas populares aqui da UNIR, que é a Federal de Rondônia, também bem no norte do mapa. E eu queria só aproveitar a fala dos colegas e trazer mais uma síntese mesmo, como a curricularização ela é esse movimento de aproximação efetiva entre a universidade e a sociedade. Então, acho que é muito importante a gente trazer algumas reflexões que politizem essa atuação na extensão, onde a gente vive num país em que tantos por cento da população é analfabeta, então a universidade pública e o ensino superior muitas vezes são colocadas nesse lugar muito distante para grande parte da sociedade, e dentro dessas intenções a gente consegue trazer isso para a próxima, a gente consegue construir junto. Então também gostaria de resgatar uma fala que foi feita bem no iniciozinho do nosso papo, que era também sobre essa questão da gente, às vezes, no tradicionalismo acadêmico, ter essa ideia de que a gente tem uma teoria super fomentada aqui e vai levar ela de maneira totalmente encaixotada para a sociedade, e a gente perde muito nisso, porque sendo que a gente tinha que estar construindo junto. Acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão quando a gente fala de uma atuação e prática que esteja focada dentro do seu espaço, que tenha essa fomentação histórica, política e teórica, epistemológica do contexto social inserido, traçar as críticas dentro da historicidade latino-americana e brasileira, onde a gente atua, para que a gente esteja consciente do nosso espaço, das nossas ferramentas, das nossas limitações, das nossas necessidades, e, de fato, estar aberto a entender quais são as necessidades daquele grupo onde a gente está chegando, de onde a gente está partindo, sabe? Então, acredito que a extensão ela tenha esse fundamento de fato, colocar a universidade e a sociedade em um conjunto de construção efetiva, de saberes, de teorias, de trocas, e trazer esse laço como uma ferramenta também do combate
ao momento atual que a gente está vivendo. Acho que também é muito importante a gente trazer isso nesse momento final de apresentação, quando a gente fala no combate aos ataques ao ensino público que vem ocorrendo no Brasil, e eu acredito que muito disso ocorre devido a esse distanciamento, de que muitas vezes a gente tem produzido dentro da universidade e tem ficado dentro da universidade, quando a extensão ela propõe isso, né? Ela propõe essa abertura, essa atuação efetiva da comunidade junto à universidade, esteja dentro, esteja ciente das produções e esteja também tenha essa participação dentro dessas produções. Eu acredito que a multidisciplinariedade que a economia solidária abarca é uma ferramenta primordial quando a gente fala dela nesse local de extensão que pode ser colocada como o exemplo, sabe? E, de fato, as incubadoras de economia solidária, elas estão num patamar de solidificação como extensão, já que elas vêm sendo construídas e fomentadas desde o início dos anos 2000 nas universidades. Então, a minha colaboração é muito voltada a isso, de fazer essa síntese da importância da curricularização nesse processo de tornar as grades acadêmicas mais críticas a uma atuação prática que esteja voltada a esse lugar real, a esse lugar em que a gente está inserido. E parabenizar mais uma vez todos os colegas que fizeram colocações importantíssimas e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar representando a Rede Jovem e de TCPs e Economia Solidária aqui. E é isso. Agradecer, né, essa fala coletiva, sei que é um desafio enorme, né, pensar uma fala coletiva com tantas reflexões, contribuições de Caio Rosa, de Tamila, de Felipe, de Cleane, de Júlia, e reafirma, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião das duas redes, Unitrabalho e TCP, e de fato reafirma a necessidade de um espaço específico para a gente poder aprofundar e debater as experiências, estratégias, caminhos e também superação de desafios do tema da curricularização da extensão a partir das experiências da trajetória das incubadoras de economia solidária. Mas acho também que é importante destacar, né, vou falar de uma forma coletiva dessa fala, pela riqueza que foi cada fala, mas primeiro a referência do professor Renato Dagnino, nosso parceiro. Então, traz aqui as diretrizes, né, reafirma a interação dialógica, a interdisciplinaridade, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, mas também a articulação com as políticas afirmativas, o impacto na formação não só acadêmica, mas também na transformação social. E, de fato, vocês também apontam desafios nas políticas públicas de fomento, da própria extensão universitária, a qual a gente teve o nosso último edital para a SMEC-SISU, em 2015, né, que se estendeu a 2016, mas também o Programa Nacional de Incubação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, né, das incubadoras, o PRONINC. Então, de fato, nós estamos vivendo uma excepcionalidade não só sanitária, mas também política, né, e de desafios de como manter esses fomentos a partir dessas políticas públicas. E acho que vocês apontam uma reflexão importante, né, quando a gente coloca a necessidade de 10% da inserção da extensão nos currículos, de fato, não é ampliar em 10% a carga horária dos cursos de graduação, mas é o exercício, né, repensar o currículo no seu percurso metodológico, pedagógico, que a forma de ensino seja de forma dialógica com outros setores da sociedade. Então, não é ampliar, mas como repensar de forma metodológica, pedagógica, em que se dá, então, essa forma de ensino a partir desse diálogo. E aí, né, vocês também apresentam várias experiências com resoluções específicas, mas também os desafios aí que foram colocados da rotatividade, que tem muito a ver com as políticas públicas, e trazem, então, reafirmar a importância da educação pública, da ciência e da tecnologia,
em defesa, né, da vida e da promoção da justiça social. Então, uma riqueza enorme que reafirma, de fato, a gente ter um outro espaço, como foi deliberado hoje na reunião das redes, para que a gente possa, então, debater, trocar experiência, mas principalmente construir, como bem já foi colocado aqui anteriormente, os princípios, as diretrizes são fundantes, e essa aproximação da extensão universitária a partir das práticas das próprias incubadoras de economia solidária, mas então adentrar, né, e que a gente possa então repensar a estrutura universitária, da própria educação e do projeto de sociedade. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, agradecer todas as contribuições, mas chamar aqui essa mesa dessa riqueza, para que a gente possa, então, já fiz aqui uma sistematização no nosso chat. Primeiro, muitas felicitações foram colocadas aqui aos nossos membros, né, daqui da nossa mesa. Eu queria, professor Willo, chamar os membros aqui da mesa para que eu possa, então, fazer a leitura aqui, uma síntese do que foram abordados aqui no nosso chat, e, em seguida, após essa leitura, passar para que cada colega, cada companheiro, companheira, possa fazer suas contribuições, tudo que foi comentado no chat, mas também suas considerações finais por conta do horário, né? Então, um desafio de pensar uma mesa, mas também, né, garanto que a professora Fabiana, a professora Denise, uma riqueza, que a gente deve levar isso para o ForProEx, né? De trazer aos estudantes um olhar muito interessante. Fiz várias anotações, mas, de fato, não dá aqui para a mesa, pelo tempo, a gente fazer algumas reflexões mais aprofundadas que vocês apontam aqui para a gente. Mas agradecer e dizer assim, primeiro, o professor Silvio coloca: é urgente e necessário que se amplie nas universidades as oportunidades para que mais estudantes estejam vinculados a projetos interdisciplinares de extensão nas comunidades, curricularização já. É fundamental o aumento, né, Ruth Moraes, é fundamental o aumento da inclusão do jovem universitário do meio rural nos programas de extensão. A Tainá, ela questiona, né, por que os editais que as universidades colocam só para a sua comunidade acadêmica. Então, ela acha que deve preconizar a inserção de agentes, né, para além das instituições de ensino superior. A Mândio coloca a extensão, apesar do grau de importância do tripé pesquisa e ensino, no aspecto de dedicação, tem um peso menor em número de horas por parte do docente que se dedica a esse trabalho. E continua ainda dizendo que o ensino acaba sendo o maior foco, e nesse viés esquecemos a importância da prática característica da extensão. O Robson Campelo coloca que acredita que as incubadoras se tornam uma fonte de conhecimento além dos muros das universidades, para os estudantes, com várias práticas de campo junto aos grupos incubados. O professor Gabriel Cachete nos acompanha, um grande abraço aí ao nosso grande parceiro, nosso professor aqui, parabeniza os organizadores, mas também coloca que bom ver a extensão com as incubadoras de economia solidária produzindo conhecimentos comprometidos com uma prática social transformadora. E temos aqui uma pergunta mais para a professora Denise, né, perguntando sobre o trabalho dos núcleos que representam os campos da incubadora, como também se essas atividades, né, são organizadas pelos professores através de projetos de extensão e se são registradas as atividades realizadas pelas incubadoras nos cursos, se já está curricularizada, né, nos cursos de graduação. Tem também aqui... Heidi Rowling fala que, a partir da fala de Camila, a extensão no dia a dia requer pensar o cotidiano dos extensionistas, nos que recebem ação e outros sujeitos envolvidos. Então, foram alguns comentários, muitas felicitações, agradecimentos, e principalmente parabenizando aí pelas contribuições colocadas, pela riqueza dessa mesa, mas aí eu passo em seguida... Vou passar pela ordem, vou passar para a professora Fabiana, que ela possa fazer comentários a partir dessas considerações do chat, mas também suas considerações finais. Obrigada, Tatiana, obrigada a todos os estudantes que falaram agora, porque estava comentando agora, eu estava pensando nisso, né? São poucas as oportunidades que a gente tem de saber como é que os estudantes estão pensando neste momento suas próprias atuações.
E é incrível perceber como, eu não sei se é só porque vocês atuam com incubadoras, porque eu acho que as incubadoras, elas já favorecem essa percepção política, essa percepção da situação que estamos, e a percepção, inclusive, do nosso papel da universidade, a responsabilidade e tal. Eu acho que outras atividades também favorecem isso, mas eu acho que isso que vocês todos disseram, né, dessa relação quase que emocional, emotiva, né, com essa atividade que vocês desempenham, eu acho que isso é que faz toda a diferença. Então, o que eu acho que é importante para a gente aqui é que nós estamos falando da curricularização da extensão. A incubadora é uma das formas de curricularizar, né, é uma das formas, das atividades que poderão ser, através dela, serem feitas da curricularização. Então, a gente vai ter que pensar que isso que vocês estão falando sobre a atividade de vocês, a gente vai precisar considerar para todas as atividades. Então, todo mundo que vai fazer outras coisas que não são incubadoras, né, mas que vai fazer outras coisas de extensão para ser curricularizado, vai precisar levar em consideração as mesmas coisas que vocês falaram. Então, eu acho que o reconhecimento, a importância de qual é nosso papel como universidade, né, nessa circunstância em que vivemos, na situação em que estamos e tudo mais, isso é uma percepção de autolocalização no mundo que não é todo mundo que tem. E o que nós vamos ter que fazer como professores é justamente promover situações que seja possível esse tipo de situação acontecer. Mas eu acho que nossos estudantes, vocês e os outros todos que são das nossas universidades que estão aqui representadas e todas as outras, os nossos estudantes, o que eles precisam, na verdade, não é só os professores, não é só a universidade. Quando diz a universidade precisa ter contato com a realidade, quem é a universidade? Somos nós, professores, estudantes e servidores. Então, o que falta de contato com a realidade diretamente é a disposição do estudante, do professor e do servidor de estar nesse contato. Então, eu não acho, quando alguém falou aqui sobre grade curricular, de fato é uma grade, né? Nossos currículos são uma grade, eles estão presos e aprisionados em 50 minutos de cada aula, fazer só aquilo em sala de aula. A extensão é uma atividade fora da sala de aula. E é por isso que ela demanda um tempo que a gente não sabe nem mensurar. Você não pode dizer quantas horas você faz extensão por semana, você não sabe, você faz e pensa ela o tempo todo. Estamos aqui há horas fazendo isso. Isso é fazer extensão. Estamos pensando sobre isso, entendeu? Então, o que eu acho é que a gente precisa pensar sobre o processo de curricularizar. Eu insisto em dizer, vamos precisar prestar muita atenção para não deixar o processo de curricularizar perder tudo aquilo que a extensão nos fez ganhar até hoje, que é ganhar nesse contato com o mundo, nessa disposição de se modificar a partir da relação com o outro. Isso é que é importante. É isso que vai nos dar a consciência política que todos vocês já têm e que muitos outros precisam, né? E acho que alguém fez uma pergunta sobre como é que a gente não coloca nos editais a participação de quem está fora da universidade. Isso é uma sacada incrível, porque é um grande buraco, Como é que nós podemos pensar extensão, fazer editais, que só nós fazemos, que só nós pensamos, só nós realizamos, a gente faz, a gente projeta, a gente faz relatório, a gente desenvolve tudo, metodologia, procedimento, tudo, e leva prontinho para eles. Então, está na hora da gente incorporar a participação da sociedade, inclusive no planejamento das nossas atividades, e a gente até se dedicar um pouco a perceber o quanto nós estamos apegados às nossas próprias regras, os nossos próprios preceitos, nossos próprios roteiros, né? Talvez a gente deva justamente um pouquinho mais aberto, um pouquinho menos preparado para esse tipo de relação e chegar no primeiro contato e dizer, bom, e agora? Como é que vamos construir juntos isso que estamos chamando de incubadora? Não é trazer para eles o modelo de incubação que funciona, que já está provado em todas as circunstâncias, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo da coisa modelar, né? Da gente experimentar durante o próprio processo, em todos os sentidos. Então, eu acho que vocês estão super atentos, super ligados a isso, mas justamente porque vocês já perceberam que isso que vocês fazem tem essa história e esse procedimento, como é que ele acontece, talvez vocês também precisem reolhar para as suas práticas para tentar ver
e o quanto elas também já não estão modelizadas para as próximas, as próximas experiências, né? E tentar instigá-las a sair da estabilidade, a torná-las mais fora do lugar para encontrar um outro tipo de eixo e encontrar um outro tipo de solução. Na verdade, uma provocação para vocês, já que vocês já estão tão conscientes e tão plenos daquilo que vocês estão fazendo, talvez seja a hora agora de desequilibrar tudo para começar uma outra coisa com mais segurança, com mais firmeza, e buscar promover e produzir modelos que sirvam somente para aquela circunstância, e não modelos que sejam levados para outros contextos repetidamente, que é o que os professores fazem em sala de aula, né? E a gente não gosta. Então é isso que eu acho que a gente está na hora da gente se desafiar a fazer. Obrigada. Um grande abraço para todos vocês e maravilhosa continuação de trabalho nas suas incubadoras. Obrigada, professora Fabiana. Passamos, então, para a professora Denise. Está desligado o microfone, professora. Obrigada, Tati. Pronto, primeiro falar, né, que fiquei aqui ouvindo, né, os alunos, né, o quanto está sendo rica, né, essa mesa com os alunos, realmente, nós temos que trazer mais isso, viu, Tatiana, para nossas mesas, essa roda junto com o aluno, e aí Fabiana traz um outro elemento, né, da sociedade, né, estar presente, né, junto com a academia, junto à discussão, junto aos editais. Para responder a pergunta, né, que fizeram, hoje, né, a IFSOL, nos seus 11 núcleos, elas têm 11 projetos, né, 11 projetos de extensão, realmente colocando lá, né, como IFSOL, é um projeto que a gente tem base dos núcleos, e cada núcleo vai trazer as especificidades das ações, com seus objetivos, metas, né, e atividades perante as atividades desenvolvidas a partir do eixo tecnológico daquele campo, e a partir também do público que atende, né, naquele campo. E falando nisso, né, essas atividades ainda não estão, né, nós estamos no processo IFRN ainda, nós estamos no processo de elaboração de minuta, para ir para o comitê do Conselho Superior de Extensão e Pesquisa, para depois ir para o Consulta, né, então ainda a gente não está numa fase, ele está discutindo, né, que seria a fase posterior à minuta, que a gente começa a fazer a revisão desses PPC, né, e cai muito do que a Fabiana muito bem falou até agora, né, como que a gente vai adequar, né, essas diretrizes, né, da integração curricular da extensão, para que não seja um engessamento, mas que proporcione esse espaço dentro para os alunos que muito bem colocaram aqui até agora nas suas falas, dessa importância, né, dessas ações desenvolvidas junto à comunidade, e essa troca da transformação social, e no aspecto também da transformação social da comunidade, e realmente com pessoas, né, e o quanto motiva, né, o aluno também, acho que é um fator que eu vejo também, que motiva muito o aluno, né, quando ele faz essa prática e essa vivência dentro dos seus cursos também, e como proporciona isso também para os cursos. Então, eu vejo realmente que é o desafio, né, que eu vejo aqui no IFRN agora, primeiro, né, consolidar essa minuta, porque a gente consiga normatizar ela através dessa resolução, e a partir disso começar a fazer essa readequação dos PPCs dos cursos superiores. E aí a gente entra nessa discussão, né, os campi que tem nossos núcleos, vão entrar junto das discussões lá, junto com seus grupos, na revisão dos PPCs dos cursos superiores, para que a gente consiga realmente interligar nossas atividades que desenvolvemos, né, junto com a incubadora, para que sejam agregados, integrados, né, dentro da estrutura curricular do curso, mas que não haja esse engessamento, né, e aí eu vinha pensando, conforme a professora Fabiana falando realmente, né, que não é os 45 minutos, né, Fabiana, é aquele tempo nosso dos 45 minutos, né, mas é além, porque a gente pensa, então, como é que você vai pensar a sua disciplina, qual seja a disciplina que você vai estar ministrando, e qual que é esse momento que você está fazendo essa parte teórica, e como vai se dar esse planejamento e pensar as atividades desenvolvidas, né, dentro dessa grade curricular, que seja algo integrado, né, que não seja algo fragmentado, né, então, realmente é um grande desafio. Acredito que realmente esse momento que nós, né, aqui no IFRN, como docentes, dentro de incubadoras, né, que pensam uma educação popular, uma educação baseada em Paulo Freire, que a gente traga essa discussão junto, em loco, lá na revisão dos cursos, junto com nossos grupos, com uma discussão de construção, né, desse PPC, que traga essas realidades e pense realmente
num projeto junto com os alunos que consiga desenvolver essas ações integradas, interligadas, para que a gente consiga realmente proporcionar essa transformação social, né? Seria isso, obrigada. Obrigada, professora Denise. Eu passo logo em seguida aqui para a nossa rede Jovem Ecosol, né, para fazer suas considerações a partir das colocações no chat e também suas considerações finais. Eu vou puxar aqui, e aí minhas companheiras e meus companheiros sintam-se à vontade aí para a gente trocar uma ideia bem rápido, assim, como é importante para quem é discente estar nesse tipo de espaço, assim, isso que eu quero registrar, como para a gente, como brilha os olhos para a gente poder estar nesse tipo de espaço, assim. Quando a gente fala da extensão, muitas das vezes, o estudante que está na linha de frente, né, no caso da incubação de empreendimento de economia solidária, ele está junto do grupo, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, fica o convite para as universidades que ainda estão construindo esse processo de curricularização, também buscar incorporar os estudantes nesse processo, entender os estudantes como importantes agentes também nesse processo de construção da universidade, como muitas vezes eu disse, estão aí na linha de frente, né? Sinto a importância também de dizer, de frisar que, claro, as incubadoras têm como principal finalidade o apoio técnico aí na incubação desse empreendimento de economia solidária, mas não só, assim. Muitas são os outros projetos que as incubadoras, quando são programas, executam, as outras ações, que também são espaços, assim, de formação. Aqui no caso da ITCP UniFMG, eu quero só destacar uma experiência do clube de trocas, por exemplo, em que a gente faz trocas aí de forma autogestionária. E a gente, algumas vezes, já foi para a praça pública. Então, é outro tipo de contato em que a universidade se faz ali presente mesmo, né? No meio da cidade, ali, ela vai para a praça pública e ocupa aquele espaço, está em contato com as pessoas, assim. Então, a gente falou aqui, a gente frisou a importância da incubação, mas a atuação das incubadoras não se limita, né, à incubação. A gente tem vários outros espaços aí de extensão que são muito ricos, que, se a gente for olhar o caso da atuação de cada incubadora aí, enfim, a gente tem diferentes experiências muito interessantes. E eu gosto muito dessa provocação de não levar um planejamento pronto, assim. Cada incubadora, claro, tem sua metodologia, enfim, mas é algo marcante das incubadoras isso, de uma demanda a partir dos trabalhadores e construir junto com os trabalhadores, e colocar entender quais são as questões dos trabalhadores e desenhar ali a várias mãos quais são as alternativas, né? As incubadoras, elas têm esse aspecto dialógico muito forte, assim, que eu acho que é muito interessante. A gente entra em contato com os trabalhadores e tenta entender ali junto com eles quais são as soluções. A gente constrói junto com eles, claro que dando apoio técnico, mas ali junto. E aqui, para encerrar, registrar aqui nosso entendimento da extensão e das incubadoras como uma grande sala de aula. Assim, eu acho que isso é muito importante. Um espaço para esse aprendizado aí, numa lógica mais dialógica de transformação, em que o estudante ele é o agente ativo, assim. Eu quero deixar registrado o entendimento da rede de que a extensão ela é formação, assim. Ela forma os sujeitos aí na universidade e gera transformação social. Eu quero deixar registrado também o convite para um evento aqui da universidade que também vai discutir o encontro de economia solidária, trabalho e lutas sociais, que vai trazer discussões muito interessantes que vai acontecer entre o dia 22, 23 e 24 de novembro. Tem várias pessoas aqui que atuam na economia solidária, só deixar registrado esse convite. Vai ser um prazer ter vocês aí compondo com a gente, tá bom, gente? Muito obrigado. A Rede de Jovens está nas redes sociais, vocês podem procurar no Instagram, no Facebook. Para a gente é sempre um prazer compor aí nos espaços. Obrigado. Obrigada, Caio. Caio, então, fica aqui na representação da fala, né, da Rede Jovem Ecosol, né? Acho que as provocações e as reflexões são muito pertinentes, né? Considerando, inclusive, que a própria economia solidária ela não vai surgir, como falou, né? E traz aí a referência do nosso professor Paul Singer, nosso ilustre e eterno cidadão baiano, que a economia solidária não surge da formulação teórica de intelectuais da universidade, né? Surge a partir da experiência prática dos trabalhadores e trabalhadoras que, ao longo da história, em diversos países, buscaram alternativas frente à desigualdade e à marginalização, instituído especialmente pela competição e pelas relações de subordinação, especialmente aí característico do modo de produção capitalista. Então, de fato, né, acho que a professora Fabiana tem razão, a incubadora de economia solidária é uma das possibilidades,
mas a economia solidária traz para a gente aí, de fato, uma metodologia que nós não temos certezas, né? Porque imagina, e acho que a gente, inclusive, precisa trazer uma gênese da economia solidária, eu acho que isso cabe à universidade, ao espaço da educação. A professora Denise traz as experiências, todas as reflexões que a Rede Jovem traz para a gente, é a nossa gênese dos nossos povos originários, das nossas comunidades tradicionais, porque a gente precisa romper também essa visão eurocêntrica da própria economia solidária, que foi instituída como categoria muito recentemente, mas que a nossa trajetória, as nossas referências da coletividade, das ações comunitárias, elas são históricas, né, na formação do nosso território, principalmente aí frente a todas as desigualdades que foram submetidas, né, às nossas populações, à classe trabalhadora, e acho que a economia solidária tem muitas contradições também, porque nós estamos no modo de produção capitalista e a gente precisa unir o que o capitalismo fragmentou, né? É o capital e trabalho, a economia e a política. Então, de fato, a gente vive essas contradições e dizer que de 26 anos de trajetória aí das incubadoras de economia solidária, a primeira foi em 1995, mas ela traz exatamente as incertezas, não certezas, né? Até porque a gente precisa compreender esses saberes, e esses saberes precisam, de fato, estar na nossa pauta, para não virar grade, né, professora Fabiana? A gente precisa trabalhar, de fato, a matriz curricular, em que a gente tenha, não só em termos de disciplina, mas como componentes curriculares, a partir de atividades individuais, atividades coletivas, módulos, né, blocos, para além da questão da disciplina. Porque também, se a gente traz essa concepção de disciplina, a gente vai encalacrar e vai trazer todos esses desafios aí que a professora Fabiana nos aponta, né, mas todos da mesa, a professora Denise traz também para a gente essa capilaridade, a importância das experiências, mas dos desafios que são desafios de resistência, né, da gente trazer aí contribuições de fato, né, de modelo de educação, modelo de universidade e principalmente trazer aí a curricularização de uma conexão da universidade com a sociedade que vai realçar o papel da universidade quanto instituição social, que a educação é direito, a educação não pode ser vista como serviço ou simplesmente como um privilégio, como historicamente a gente vem tendo essa experiência, mas muito recentemente com acesso e a democratização, como foi apresentada aqui pela professora Denise, e que vocês da Rede Jovem, queria aqui em nome da professora Fabiana, da professora Denise, tá? E de todos os participantes aí do MES, manifestar gratidão pelas falas, pelas contribuições e por esse momento rico, né, da escuta desse tema a partir, então, dos estudantes. Muito obrigada, um grande abraço afetuoso para cada um e cada uma, para quem nos acompanhou aqui, tem várias mensagens agora, tá? Tem várias, dizendo que os jovens cada vez mais envolvidos, né, mostra que outro caminho é possível a partir da incubadora, a questão da interdisciplinaridade. Então, gratidão, Carlos, tá? Muito obrigada aí, Daniela também, o professor Willo, que nos acompanhou aqui, a toda a comissão organizadora, e amanhã continuamos, temos ainda a mesa 4, temos ainda a apresentação de trabalho, temos roda de conversa com a nossa feira virtual, acessem aí, está linda a nossa feira virtual com a roda de conversa, hoje foi a mostra cultural, então estamos aqui nos reinventando, mas brevemente a gente vai se abraçar e fazer, de fato, o que a Bahia, né, professora Fabiana, a gente queria fazer aqui nosso evento na presencialidade, mas como falou o professor Silvio, vai ficar para uma outra oportunidade, mas aqui é um espaço de resistência. Muito obrigada, boa noite, um grande abraço e até breve.